Colocar placas e parafusos numa fratura de braço ou de perna te deixa com medo? Será que é uma coisa boa ou será que é uma coisa ruim? Para quem não me conhece, meu nome é Alan Assunção, eu sou médico ortopedista e traumatologista e a minha função com esses vídeos é ajudar vocês a entender algumas doenças do sistema ósseo-muscular e alguns conceitos dentro da ortopedia. Eu fiz esse vídeo para abordar esse assunto de uma forma simples e descomplicada e trazer alguns conceitos e o porquê do uso dessas placas. Se você conhece alguém que tem interesse nesse tipo de informação, encaminhe, compartilhe esse vídeo com ela. Muitas pessoas têm medo do pensamento onde ele vai ter que colocar uma placa, um parafuso num braço ou numa perna para tratar uma fratura. Eu entendo isso, eu vejo isso toda semana, eu converso com os pacientes toda semana sobre isso. Vamos imaginar uma pessoa que vai e volta do trabalho todo dia, vai e volta de moto. Essa pessoa cai, sofre um acidente e quebra a perna. Só de quebrar a perna já é um Deus nos acuda, já é um monte de dúvida, já é um monte de preocupação. Aí ela vai para o pronto-socorro, o médico examina, radiografa e fala: olha, tem uma fratura aqui, nós vamos precisar operar, vamos precisar colocar aqui uma placa e um parafuso. Caramba, quanta dúvida! Será que eu vou ficar bom? Será que eu vou voltar a trabalhar? Eu vou voltar a jogar minha bolinha, praticar meu esporte? Será que meu braço ou minha perna vai voltar a mexer como mexia antes? Vai suportar o peso ou vai segurar os objetos? Ou será que vai voltar ao normal, à função que eu tinha antes? Eu vou fazer tudo aquilo que eu fazia antes? Bom, para que a gente possa responder essa pergunta e fazer as pessoas entenderem, é importante que a gente tenha alguns conceitos em mente. A primeira coisa é saber que o nosso organismo tem uma capacidade muito grande de cicatrização e de reparo. Ou seja, ele vai sempre tentar reparar e consertar tudo aquilo que foi lesado por um trauma ou por um acidente. Isso quer dizer, por exemplo, que o osso vai sempre tentar cicatrizar. Uma ferida na pele, por exemplo, ela vai sempre cicatrizar, com mais tempo, menos tempo, dependendo da atenção que você dá ou do que você faz, mas ela vai cicatrizar. Uma lesão muscular, ela, depois de algumas semanas, ela vai cicatrizar. Claro, tudo depende da atenção que você dá, se você vai no médico ou não, o que é que o médico faz. Às vezes leva um pouco mais de tempo, um pouco menos de tempo, mas a tendência do organismo é cicatrizar. A medicina, através dos tempos, percebeu que é possível modular esse processo, ou seja, interferir e atuar em cima dele. Por exemplo, se você tem uma ferida grande, você sofreu um corte grande, você vai no médico, o médico vai suturar, ele vai dar os pontos nessa ferida com uma técnica adequada, o que vai ajudar a natureza a fechar essa ferida e cicatrizar de uma forma mais rápida e de uma forma mais organizada, dando uma resistência para essa ferida que não vai abrir tão cedo. E é dessa mesma forma que nós ortopedistas pensamos e trabalhamos para consertar os ossos. Então, quando você tem uma fratura, nós vamos atuar em cima dessa fratura, nós vamos modular a cicatrização dessa fratura para que ela aconteça de uma forma mais organizada, provavelmente mais rápida e de uma forma muito mais benéfica para o paciente, fazendo com que aquele membro, aquele osso fraturado, retorne à função de uma maneira muito mais rápida, com muito menos dor e com uma preservação de função muito maior. Vamos supor que essa xícara aqui seja um osso e por algum acidente ela quebra, essa alça dessa xícara quebra. Para cicatrizar ou para consertar isso aqui, eu preciso botar uma supercola ou um super bonder aqui e segurar no lugar, isso aqui vai cicatrizar. No nosso organismo, a supercola ou super bonder é produzido pelo próprio organismo no sistema de cicatrização. Isso vai acontecer durante semanas ou às vezes até meses para que esse processo de cicatrização ou de consolidação do osso aconteça. O que acontece é que algumas fraturas, esse osso, essa porção, tende a ficar saindo do lugar ou se deslocando ou escorregando. O osso ele não fica bem paradinho. Então o que acontece? Muitas vezes eu tenho que voltar esse osso para o lugar, devolver ele para a posição original. Eu vou ter que segurar ele de alguma forma nessa posição original até que a cicatrização do organismo aconteça. E essa é a função das placas e dos parafusos. Então, a placa e o parafuso vai funcionar como um suporte, segurando o osso na posição correta, até que o próprio organismo desempenhe a função de cicatrização e consolide esse osso no lugar dele. Essa cola é chamada de calo ósseo.
Eu já tenho uma publicação aqui demonstrando um pouquinho como é que acontece o calo ósseo e imagens dele. Uma pergunta que sempre me fazem, ou um pouquinho antes da cirurgia ou logo depois da cirurgia, é assim: doutor Alan, depois dessa minha cirurgia que eu vou estar com a placa dos parafusos ou com o implante de metal, se eu for no banco, aquela porta giratória vai me parar? Ou se eu passar naquele negócio do aeroporto que verifica a presença de metais, aquele negócio vai apitar? Não, isso não vai acontecer, não precisa se preocupar. Essa quantidade de metal e esse tipo de metal não dispara esse tipo de alarme, tá? Então não precisa se preocupar com isso. Uma pergunta bastante comum também no consultório é assim: doutor Alan, depois que eu colocar essas placas e parafusos, eu vou precisar tirar elas? Bom, vamos lá. Existem duas situações onde são necessários a retirada desses materiais. O primeiro é o desconforto. Ou essa placa vai ficar muito saliente, por exemplo, quando a pessoa bota uma placa na clavícula e vai usar uma mochila, ou acaba tendo que usar um sutiã mais apertado e acaba tendo um contato, um atrito nessa região, isso pode incomodar e trazer dor. É uma das indicações de retirada. Dor crônica relativa ao material. Você já tratou esse paciente, essa fratura está consolidada e esse paciente continua tendo dor na região da fratura. Isso pode ser causado pelo material. A gente não entende o porquê que dói ainda, mas a gente consegue correlacionar que muitas das vezes com a retirada do material a dor vai embora. Então, se você tiver um incômodo, seja por saliência ou seja por dor, eventualmente pode ser necessário a retirada dessa placa. Um segundo motivo para a retirada do material é o que nós na medicina chamamos de infecção, né? E o pessoal popularmente por aí chama de rejeição. Eu já tenho um vídeo nas minhas redes sociais falando um pouquinho disso. Se você tiver interesse e quiser saber um pouquinho mais, dá uma olhadinha aqui. Mas eu vou falar já de novo um pouquinho mais sobre esse assunto. Doutor Alan, o que é melhor? O material de aço, aço cirúrgico ou titânio? O que a ciência fala e o que a prática dita? Qual é o melhor? Na verdade, cada material vai ter os seus pontos positivos e os seus pontos negativos. Então você vai escolher o material de acordo com cada situação. Quando se escolhe um implante em aço cirúrgico, ele é um aço especial, feito de uma maneira especial para se usar em cirurgia, né? Então esse material é um material mais barato, né? Ele é um material geralmente menos custoso, e a eficácia dele é muito semelhante à do titânio, né? Então ele é adequado para um número muito grande de fraturas. E ele tem um lado negativo, que pode acontecer uma coisa chamada metalose, que é como se fosse uma oxidação da placa, e um outro lado negativo é que ele é muito ruim para alguns exames, como por exemplo ressonância. Você não consegue ter uma boa imagem da ressonância quando você tem uma placa perto da região onde está sendo feita a ressonância. Isso vai dar o que eles chamam de artefato metálico. A imagem sai toda borrada, toda tremida e você não consegue fazer um diagnóstico por ressonância muitas vezes. Já o material feito com titânio, ele é um material bem mais leve, ele é muito resistente e a eficácia muito boa. E é apropriado inclusive quando você precisa fazer certos exames depois da cirurgia. Então, se você, por exemplo, faz uma cirurgia de joelho, muitas vezes o titânio é muito melhor que o aço, porque ele permite que você faça uma ressonância do joelho e você consiga ver as coisas, por exemplo. Já em contrapartida, o titânio também é muito mais custoso que o aço, ou seja, ele é mais caro que o aço. Então, tratar todas as pessoas com titânio é uma coisa que encarece demais o sistema de saúde. E um outro fator negativo dele é que ele pode fazer o que a gente chama de soldagem ou fusão a frio. Muitas vezes você tem um material que não é o mais adequado, quando você aperta um parafuso de titânio, ele pode se moldar a placa, principalmente se for bloqueado, e depois ele não solta mais. Então, tecnicamente, para tirar algumas placas de titânio, pode ser muito difícil, muito trabalhoso e às vezes a gente também não consegue tirar. Então, na prática, você vai escolher um ou outro dependendo do que você precisa. A grande maioria das fraturas mais simples você consegue trabalhar perfeitamente com material de aço. Em algumas fraturas mais delicadas ou mais próximos de articulação, ou onde você precise de um objetivo ou outro, você pode escolher o titânio ou ainda alguma outra liga. Então a escolha do material vai depender do que você precisa, qual o seu objetivo com a cirurgia.
Ainda existem alguns outros tipos de materiais que nós chamamos de materiais biológicos. Nesse tipo de materiais existem pinos, existem parafusos, inclusive existem algumas placas que são chamadas de materiais biológicos. Basicamente, nos biológicos nós temos os bioabsorvíveis, que é onde você vai colocar ele dentro do osso, dentro do organismo, e o próprio organismo vai absorver. Pode levar até 4 ou 5 anos para isso acontecer, mas eles são absorvíveis. E o outro tipo são o que nós chamamos de polímeros biointegráveis. Eles não reabsorvem, mas eles também são radiotransparentes e não fazem reação, eles são inertes. A grande vantagem desses materiais é que realmente eles são radiotransparentes, então eles não aparecem no raio-x e nem na ressonância, ou pelo menos não atrapalham a imagem nem de um exame nem de outro. A desvantagem é que eles são materiais mais caros, mas com o tempo eles estão ficando mais baratos, então eles estão se tornando mais frequentes no mercado. Uma coisa importante de se comentar é que todos esses implantes, tudo aquilo que é implantável dentro do organismo humano, pelo menos no Brasil, ele deve ser registrado na Anvisa, que é o órgão regulador de todos esses materiais. E a Anvisa tem critérios absolutamente rígidos e sérios para aprovar a comercialização desses materiais no nosso país. Então, todo material ele deve ter sido previamente aprovado pela Anvisa. A maioria dos materiais, quando eles são novos no mercado, eles geralmente promovem cursos, palestras e treinamentos para os médicos para que seja feita o treinamento de como utilizar esse material, qual a melhor indicação para esse material, ou seja, em qual fratura ou em qual técnica esse material se aplica mais. Isso vai favorecer principalmente o paciente, porque ele vai ter o melhor material na melhor situação. Uma coisa que sempre é comentado nesses cursos também, qual é a limitação desse material. Esse material ele vai ser benéfico se utilizado até aqui. Se for utilizado em outros tipos de fratura, em outras técnicas, ele não é apropriado. Muitas vezes é melhor você saber aonde não deve usar do que onde deve usar. Eu estou trazendo aqui um vídeo onde nós temos um equipamento que se usa para treinamento de como colocar as placas e os parafusos. Elas são feitas com um cano de PVC e uma placa chamado pequenos fragmentos de compressão dinâmica. Então essa placa ela é colocada aposicionada sobre o osso, né? Você vai trazer as pontas dos ossos um de encontro com o outro, vai colocar essa placa fixa e vamos fazer o que nós chamamos de colocação do parafuso. Você vai fazer uma perfuração no osso com um perfurador e uma broca. Depois que você perfura o osso, é necessário que o tamanho desse osso seja medido para se saber qual o tamanho de parafuso que vai se colocar, e depois disso a gente usa uma instrumentação que vai criar o trajeto do parafuso, a rosca pela qual o parafuso vai passar e se comprimir. Na sequência se coloca o parafuso. Esse parafuso ele pode ser colocado de diferentes formas e diferentes angulações, buscando o objetivo no final de compressão do foco de fratura, ou seja, no ponto aonde existe o traço, aonde foi quebrado, isso vai existir uma compressão de um lado e do outro, provocada pela posição e técnica de colocação dos parafusos, para que aconteça a compressão do foco de fratura. Isso vai estimular uma consolidação primária, como nós chamamos, que é aquela que ocorre e deve ocorrer com a ausência de formação de calo ósseo. Esse é um material mais antigo, mas que funciona muito bem para certos tipos de fratura, e é um material bastante disponível no nosso país, principalmente no SUS. Um dos vídeos que eu trago para a população dar uma olhadinha é a diferença entre a placa tradicional, né, que a gente chama de placa de contenção, simulando uma fratura no braço, na cabeça do húmero. Então eles fazem a cabeça do húmero simulando como se fosse uma maçã. Então se faz a técnica antiga, onde os parafusos eles não se prendiam muito bem. Então alguns esforços no braço podia fazer essa cabeça se deslocar ou o parafuso soltar sem muito esforço, né? Quando você faz as técnicas com os materiais novos, as placas novas, que nós chamamos placas de ângulo fixo, bloqueada, com parafuso que mecanicamente ele se trava de maneira ortogonal,
você precisa de uma força, de uma tração absurdamente maior para que se consiga tirar essa placa. Então essas placas dão uma sustentação, uma fixação muito melhor. Essa aqui é uma forma de demonstrar uma das caixas de cirurgia que contém as placas e parafusos. Então aqui nós temos vários instrumentais. Nós temos vários instrumentais que servem para fixar as placas no osso. Existem formas de guias, onde o guia vai utilizar as brocas. Aqui nós temos vários tipos de brocas que vêm dentro da caixa de cirurgia. Alguns pinos de auxílio, alguns materiais para poder moldar a placa. Aqui uma série de opções de placas, né? Bem como aqui nessa região também. Nós temos várias placas diferentes. E lá nós temos vários tipos e modelos de parafusos diferentes. Parafusos, por exemplo, corticais, que nós chamamos, que é uma cópia semelhante dos antigos. Existem alguns parafusos de bloqueio, que são parafusos da nova geração. E temos também de vários tamanhos, então dependendo do que você consegue medir o tamanho do parafuso que vai ser necessário, em milímetros, você consegue escolher um parafuso ou outro que seja mais adequado para cada tipo de osso e cada pessoa. Nesse exemplo aqui eu tenho na minha mão dois tipos diferentes de placas, de materiais diferentes. Isso aqui é de aço cirúrgico e esse aqui é de titânio, né? Você vê que elas são muito próximas uma das outras. Mas essa aqui é da geração antiga, ainda muito utilizada e muito eficaz com um sem número de fraturas. E essa aqui é uma placa da geração nova, ela me disponibiliza vários modelos e várias técnicas diferentes. Aqui são 3 parafusos diferentes, são 3 parafusos de titânio. Esse aqui é um parafuso cortical de compressão, esse é um parafuso esponjoso de estabilização e esse aqui é um parafuso bloqueado. Então existem diferentes parafusos para diferentes necessidades. De novo, as placas, a configuração inclusive da parte de baixo delas é diferente. Essa aqui tem mais contato com o osso e essa tem menos contato com o osso. Quanto mais contato, mais pressão e mais chance de necrose. Então essa aqui faz um pouquinho mais de contato e ela é um modelo antigo, faz um pouco mais de necrose. Esse aqui um pouco menos, vai manter mais a vascularização do osso. As placas antigas, claro que se usa parafuso também de aço, nesse caso eu vou usar o de titânio para demonstração. Então as placas antigas a gente conseguia colocar os parafusos dessa forma, né? A gente tem uma ordem exata, não é bem essa que eu estou colocando, mas existe uma ordem para você colocar os parafusos e os parafusos eles têm uma angulação que permite você colocar ele, tanto dessa forma como dessa forma, né? Ele tem uma angulação permissível nessa placa antiga. Na placa mais nova você pode também colocar os parafusos de uma forma muito semelhante, mas você pode, por exemplo, intercalar alguns parafusos que nós chamamos de bloqueados. Eles vão entrar e vão ter uma função diferente porque eles bloqueiam na placa. Se vocês perceberem, a placa tem nesses orifícios aqui, ele acaba tendo uma rosca. E esse parafuso e a cabeça dele também é rosqueado. Então o parafuso ele se bloqueia na placa porque ele tem uma rosca que mantém isso. Ele dá mais estabilidade e você consegue colocar menos osso sob pressão e isso estimula e dá uma melhor cicatrização. E como é que é furado o osso? Então o osso ele é furado por um instrumento desse aqui chamado broca. É uma broca, nós temos diâmetros especiais para essas brocas. Se utiliza um perfurador, né? Não é uma furadeira, é um perfurador. Nós fazemos um orifício no osso, um buraquinho. Esse buraquinho, antes de qualquer coisa, ele tem que ser medido. A gente vai colocar essa extremidade aqui dentro do orifício, né? E o orifício vai ser medido. Isso aqui ele consegue me dar um tamanho do parafuso que eu vou ter que usar depois. Depois de furado ou de perfurado e medido, eu vou ter que criar a rosca no osso aonde o parafuso vai correr. Então isso aqui ele funciona para criar a rosca. E finalmente nós vamos, com a rosca já feita, a gente consegue passar esse parafuso, né? E esse parafuso vai ser colocado no osso e vai ser
feita a fixação da maneira que você quer. Existem técnicas e treino e muita tecnologia envolvida, mas de maneira simples e rápida é mais ou menos assim que funciona. Lembra que eu falei que voltava a falar um pouquinho de infecção? Então, é muito comum as pessoas confundirem o que nós na medicina chamamos de infecção com o que popularmente é chamado de rejeição. Os materiais que são colocados dentro do organismo, essas placas, esses parafusos, seja de aço, seja de titânio ou de alguma outra liga metálica, eles são inertes. Isso quer dizer que eles não estimulam o organismo a fazer nenhum tipo de reação. Então, se você tem algum tipo de reação, ou pus, ou um quadro de vermelhidão, isso não é rejeição ao material, e sim infecção. É muito incomum, é raro de acontecer as taxas de infecção para uma cirurgia de fratura que não é exposta, ele acontece em alguma coisa entre 1 e 2%, é quando uma bactéria ou um micro-organismo cai próximo da fratura durante a cirurgia. Isso vai acontecer mesmo o profissional que está operando tendo todos os cuidados de asepsia, antissepsia, lavando a perna, fazendo antibiótico profilático, usando máscara, luva, touca, gorro, avental, tudo estéril, todo o material bem esterilizado, com todos os marcadores positivos para esterilização. Isso vai acontecer apesar de todos os cuidados que o médico faz. Então essas taxas elas estão ao redor de 1 a 2%. Isso é chamado de infecção. Existem protocolos muito rígidos em todos os hospitais. O setor de esterilização é uma coisa muito bem feita em praticamente todos os lugares. Todo pacote de cirurgia ou toda caixa que vai ser esterilizada, ele ganha um marcador, que é um papelzinho que tem uma substância química que muda de cor após passar pelo que a gente chama de ciclo de esterilização. Então, se aquele papelzinho, que geralmente é amarelo, ele mudar para preto, quer dizer que ele teve um ciclo de esterilização adequado. E todo o material ele deve ter esse papelzinho na hora da cirurgia. Isso é conferido pela equipe antes de começar a cirurgia, para poder minimizar os riscos. Lembrar que a infecção pode acontecer por alguma falta de cuidado após a cirurgia também. Então, se você seguir todos os cuidados, principalmente com curativo, com medicação, e evitar algumas situações de esforço, ou pisar quando não deve, ou mexer quando não deve, você vai evitar também que aumente as taxas não só de infecção, mas de outras complicações também. E uma dúvida que surge a partir desses conhecimentos então quer dizer que sempre que eu tenho uma infecção eu tenho que tirar a placa? Eu vou te dizer que na grande maioria das vezes sim, você precisa tirar a placa para poder remover todas as bactérias que estão causando a infecção. Você vai ter que abrir, limpar, desbridar, que é um procedimento de limpeza. Muitas vezes você tem que curetar, raspar, limpar, tirar tecidos necróticos e deixar a área o mais limpa possível para se debelar o processo infeccioso. Bom, eu espero poder ter te ajudado. Eu fiz de uma forma bem simples mesmo, as inovações técnicas a respeito de material dá tema para uns 5 vídeos aqui. Mas se você quiser fazer algum comentário, alguma sugestão ou tiver alguma dúvida, pode escrever aqui embaixo e assim que possível nós vamos responder. Um abraço e até o próximo vídeo.